Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Mayra Engelmann, sou psicanalista e contoterapeuta. Esse vídeo é um vídeo onde eu vou trazer para vocês um conto, que é o conto chamado Vasalisa, a Sabida, desse livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro da psicóloga, escritora e poeta Clarissa Pinkola Estés. Um livro que tem ajudado muitas mulheres a se reconectarem, a resgatarem aquilo que ela chama de mulher selvagem. E esse é um dos contos desse livro e que eu uso, né, dentro de um grupo terapêutico de mulheres para ajudar, né, as mulheres a resgatarem essa mulher selvagem. Esse vídeo ele faz parte de uma série de vários vídeos sobre essa obra. Os primeiros vídeos são introdutórios, né? Um deles eu falo sobre a minha história, principalmente o impacto desse livro na minha história pessoal, trazendo relatos, histórias minhas nesse contexto. Depois eu trouxe um vídeo trazendo a introdução desse livro, né, onde a autora explica sobre qual é o significado de mulher selvagem, né, para que fique claro, né, e principalmente desconstrua alguns preconceitos em relação a isso, trazendo a importância dessa mulher selvagem para nós mulheres. E ela traz também a importância das histórias para nos ajudar, né, a entrarmos em contato com esse self instintivo que é essa mulher selvagem. E aí depois eu comecei a trazer os contos do livro na sequência do livro. E agora a gente chega no conto de Vasalisa. Antes de ouvir esse conto, eu te convido a assistir um dos vídeos introdutórios, que é um vídeo que fala sobre a escuta da alma, que traz instruções da própria Clarissa de como a gente deve escutar esses contos para extrair deles, né, a maior potência de transformação e de resgate dessa mulher selvagem. Nesse vídeo eu trago também algumas dicas de uma escuta mais efetiva a partir da minha experiência, né, tanto dentro desse campo de contoterapia, mas também como psicanalista, onde a escuta também é uma ferramenta que faz toda a diferença no processo, tá? Então, agora a gente vai começar, a gente vai entrar nesse conto, que é o conto da Vasalisa. Antes de entrar no conto efetivamente, eu vou trazer uma pequena introdução que a autora Clarissa traz para esse conto, tá? E aí depois a gente vai para o conto de fato. Tudo bem? Prontas? Pega um caderninho, pega uma caneta e vamos lá. Mas ainda não é o conto, tá? A hora que entrar no conto, eu vou avisar para vocês. É só uma pequena introdução. Boneca no bolso. Na verdade, assim, o título, né, desse capítulo é Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. A boneca no bolso. Vasalisa a sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha lá que sabe, daquela que sabe, da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada afresco de história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta,
mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vasalisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiões do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vasalisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela, às vezes, é intitulada A Boneca, às vezes, Vassilissa, a Sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por tia Caetê. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Agora sim. Então, antes de ouvir o conto, eu sugiro que você vai lá no vídeo onde eu explico a escuta da alma, tá? Para que você realmente possa usufruir ao máximo dessa experiência, tá bom? Então, nesse momento, eu vou pedir para você relaxar da forma que for melhor para você. Se sentir de ter um caderninho, uma caneta, para algumas pessoas às vezes são um lugar importante, se não, não precisa. E relaxa, escuta, esteja presente e sinta como chega para você. Vasalisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com um rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e o seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe, moribunda, chamou Vasalisa e a criança, de botas vermelhas e avental branco, ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula e, como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca.
Não fale a ninguém sobre ela. Dele de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu a sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram a sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos, e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que a sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia desse mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as duas filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. Vamos, vamos combinar de deixar o fogo se apagar. Então, vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até a Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. Eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender o nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa, inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura, e os gravetos estalavam sob os seus pés, deixando-na assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do bolso do avental, e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca, já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre.
Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir com um fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas, amarelas e escamosas, e andava de um lado para outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou a sua boneca. É essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: É, é essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina, estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga, rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não. E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga, de repente, se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre. Deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas. E a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lava minha roupa, varra minha casa e o quintal. Prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar o seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca, assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim, e recomendou que ela começasse algo e fosse dormir.
Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho, e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para o enorme monte de estrume no quintal, há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de semente de papoula e um monte de estrume completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como eu vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes. E novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, e ele é a minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não querem fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam. Mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu: Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, minha filha. E foi, empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leva essa caveira na vara até a sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo, e Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo
e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicavam que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais, e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto da casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído, e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira Navara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Agora eu vou pedir para você fechar os olhos, respirar e escolher uma única cena desse conto. Só uma. A primeira que surgir no seu campo mental. Não busque outra. É a primeira, é essa. Confia. Pronto? E agora, a partir dessa cena escolhida, eu vou pedir para você fazer um desenho. Um desenho da alma. Um desenho a partir dessa cena escolhida e do que ela traz para você. Ou seja, você pode modificar a cena que você escolheu, você pode adicionar elementos, você pode escrever algo. Mas é muito importante esse processo do desenho para materializar o que foi movido em você a partir dessa cena. E aí, a partir da escolha da cena e dessa representação da imagem, eu quero que você faça um trabalho de autoinvestigação, né? Se questionando por que você escolheu essa cena? De que forma que ela te atravessou? De que forma que ela te afetou? O que ela traz para você? O que ela está querendo te mostrar sobre você? Sobre o seu momento, talvez, ou sobre a sua história? Seria interessante, inclusive, se você tiver um processo de análise ou terapia, levar isso para o profissional. Isso costuma ajudar muito esses profissionais, porque trabalha muito no campo simbólico, né? Dentro dessa cena, os elementos, o que eles simbolizam para você? Vai além do concreto. Consiga perceber que muitas vezes nós assumimos diferentes papéis na cena. Não necessariamente nos identificamos com a Vasalisa. Às vezes a gente pode até se identificar com outros personagens. Onde estão as suas identificações? E depois de fazer esse exercício, se você sentir vontade, compartilha comigo nos comentários como que foi esse processo da escuta, da alma, desse conto, de que forma que te afetou, de que forma te moveu.
Qual a cena escolhida? Descreva o seu desenho. Me diga por que que você escolheu e o que que você decidiu representar, por quê. E interaja com as outras pessoas que tiverem comentado também, porque essa é a grande riqueza nesse processo com os contos trabalhados em grupos, que é um dos trabalhos que eu executo, né, conduzindo grupos terapêuticos de mulheres, onde a gente trabalha a partir dos contos, principalmente desse livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a grande riqueza, o grande diferencial desse trabalho é justamente essa troca entre as pessoas e a experiência de perceber que às vezes as pessoas escolhem a mesma cena, mas cada uma enxerga coisas diferentes. Por quê? Porque enxerga a partir da sua alma, a partir da sua subjetividade, da sua história, do seu psiquismo. E muitas vezes aquilo que a outra enxerga me traz um novo olhar, expande a minha capacidade de enxergar aquele conto e, paralelamente, de enxergar a mim mesma, nos ajudando a todas a entrar em contato com essa mulher selvagem, com essa mulher intuitiva que é invocada no conto de Vasalisa. Escutem as suas bonecas. É isso, amores. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, curte, compartilha se você achar que pode ajudar alguém, né? Se você quiser continuar acompanhando os conteúdos que eu vou postando aqui, né, ser notificada, se inscreve no canal, tá bom? E se você tiver interesse em saber sobre o meu trabalho, né, tanto como psicanalista, mas também conduzindo esses grupos terapêuticos, né, de mulheres, baseado nesse trabalho com os contos, né, com a contoterapia, tá na descrição todos os meus contatos, né? Me chama, preferencialmente no WhatsApp, que é onde eu costumo responder mais rápido, e aí eu te passo mais informações, tá bom? É isso. Um beijo grande e espero, né, que esse conto da Vasalisa tenha conseguido despertar em você algo novo, algo lindo, algo selvagem. Um beijo grande. Tchau, tchau.